Aí tinha um beco onde se alistava lá. É o beco da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Aí veio o Matuto e beco da Febre. FEB, Força Expedicionária. Aí virou o beco da Febre. Até hoje é chamado assim. Beco da Febre. Matuto é a peste, né, velho? É beco da FEB. Tá? Tem uma história muito legal, velho. O bicho é lenda. Mas eu gosto muito dessa história. Até os anos 50, não, até os anos 30, Luiz Gonzaga era conhecido nacionalmente como o Rei do Baião. Aquela musiquinha que a gente conhece, né? Quando o Brasil participa da Segunda Guerra, o Rio Grande do Norte serve como base do Brasil para as forças americanas. Os americanos vinham para cá, para Natal, e daqui eles iam para o Norte da África. Beleza? Quem governava o Brasil à época era Getúlio Dornelles Vargas. Só que Vargas tinha um governo fascista. Aí se Vargas tinha um governo fascista, Vargas devia entrar do lado dos fascistas. Só que ele tinha rabo preso com os americanos. Os americanos emprestam uma grana, Vargas funda a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, fortalece a indústria no Brasil e parte para o lado dos americanos. Mas como é que pode ser fascista e lutar contra o fascismo? Entende? É por isso que o governo dele acaba. Mas espera aí. Aí o Rio Grande do Norte vira base aérea para os porta-aviões americanos. Tem base americana no Rio Grande do Norte. Aí os comerciantes locais dizem assim, poxa, a gente podia pegar esses gringos para gastar dinheiro, né, velho? Esses gringos podiam vir para cá, gastar dinheiro e a gente, porra, lucrar com eles. Vamos fazer algumas coisas, né? Aí começa a botar baião para tocar e tal. Só que gringo nenhum ia. Aí os comerciantes falam com os soldados brasileiros, né, velho? Por que tu não traz os gringos para cá, para eles gastar o dinheiro e a gente ganhar com eles, hein? Aí o soldado faz, oxe, rapaz, avisa aí que vai ter festa, bota um cartaz, diz que é de graça, diz que é para todo mundo. Aí o dono do comércio faz, mas como é que se escreve para todo mundo? For all, que é para todos. Vai para onde hoje, hein? For all. For all. For all. Aí vira a história do forró. Que até então, o forró seria muito legal se fosse assim mesmo, não era, velho? Muita gente afirma que é por conta disso o nome forró. Forró. Sempre tem um matuto para estragar o negócio, né, velho? Eu gosto muito dessa história. Queria muito que fosse legal, que fosse verdade. A besta falsa, porque não a FEB vai sim participar, mas é na Segunda Guerra Mundial. E a invasão não é na França, é na Itália. Muito famosa a Batalha de Monte Castelo, que tem a participação do Brasil na derrubada de Mussolini. Tá? João Baroni, que é o baterista do Paralamas do Sucesso, ele é viciado em Segunda Guerra Mundial. Tem jipe, tal. Tem um período, não sei quanto tempo, mas uma galera se junta e vai toda para a Itália. Leva suas coisas tal, e fazem percursos pela Itália para representar a marcha dos pracinhas brasileiros, assim chamados nossos soldados, tá? Os pracinhas. C. Tornou vitoriosa a Alemanha. Para. A Alemanha perdeu a guerra. Não só perde, viu? Como é humilhada. Lá em cima da questão, onde tem Primeira Guerra, em cima, escreve assim: Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. Versalhes é o famoso palácio de espelhos construído por Luís XIV, né? O Rei Sol. Tratado de Versalhes. Tem vários pontos no Tratado de Versalhes. Por exemplo, a fragmentação do Império Austro-Húngaro, que vira Áustria e Hungria. Fragmentação do Império Turco-Otomano, que vira Turquia e todo o Oriente Médio, né? Líbano, Letônia, Lituânia, não, lá é para cima. Líbano, Síria, Irã, Palestina, Iraque, Kuwait, esses países surgem com a fragmentação do Império Turco, tá? E o episódio mais importante que você tem que lembrar quando se fala em Tratado de Versalhes, escreve para mim assim embaixo, ao lado de Tratado de Versalhes. Culpa
a Alemanha pela guerra. Culpa a Alemanha pela guerra. Como é que eu posso enumerar ou definir a humilhação alemã? Escreve assim, ó. Indenização. Vai pegar, olha, depende do livro que você pega. Tem fonte que coloca vários números. Como história só presta quando esbagaça tudo, o melhor número que eu já fiz foi no livro de Cláudio Vicentino, que diz que é 33 bilhões de dólares. Indenização de 33 bilhões de dólares. Indenização de 33 bilhões de dólares. Bota mais um pontinho. Proíbe produção bélica. Sabe o que é produção bélica, né? Produção de armas. Proíbe isso. Produção bélica. Essas são as partes que humilham a Alemanha, tá? Exército limitado. O exército alemão vai ser limitado. Exército limitado. Dizem que a Alemanha só podia ter um exército de 100 mil homens. Ah, mas 100 mil homens não é muito, não? É um Maracanã de soldado. Imagina a Alemanha, um país daquele, ter um Maracanã de soldado. Muito pouco. Tá? 100 mil homens. Proíbe a expansão territorial. Proíbe a expansão territorial. E para fechar, último pontinho, bota assim: submisso aos Estados Unidos. Tornam-se submissos aos americanos. Aí toda vez que tu pega um texto, ela diz assim, ó, quando a Alemanha passa a ser posse norte-americana, tá? Aí alguns livros chamam a Alemanha de República de Weimar. Ou Weimar. Quando tu vê esse nome aí, República de Weimar, saiba, é a Alemanha pós-Primeira Guerra. Certo? Tive uma questão uma vez da Uncisal que dizia assim: qual desses países ficou de fora da crise de 29? Inglaterra, França, Estados Unidos, República de Weimar ou União Soviética? Aos alunos, República de Weimar? Sei não o que é. É ela. Pô, se tu não sabe o que é, porque tu marca. O único país que ficou de fora da crise de 29 foi a União Soviética. Massa, né? Sei o que Marca, faz isso, mas aluno tem essa mania. Quem foi? Sei não, República de Weimar. É ela. Porra, tu não sabe, vai marcar. Por que a União Soviética ficou de fora da crise de 29? Porque é a crise do capitalismo. Que regime passa a União Soviética? Socialismo, então não tem o que discutir, tá? A crise atinge todos os países capitalistas. De boa aí, meu povo? Por que a Segunda Guerra Mundial começou? Foi o que Hitler fez quando assumiu o poder. Expandiu o exército, produziu arma bélica, expandiu o território. Podia? Vimos agora que não. É o que ele faz. Dizem que Hitler estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele foi cabo na Primeira Guerra. Estava numa trincheira. Aí, de repente, viu um carro blindado. Fuleiro, né? Estava ainda naquela fase de testes. Era um tanque. Aí ele disse que atirou aqui e nada, ó, o bicho não recuava. Aí daqui a pouco o bicho veio, passou por cima da trincheira, aí ele se abaixou, passou por cima, ele fez, porra, meu irmão, se o cara quer ganhar uma guerra, o cara tem que construir esse negócio aí, ó. Qual a primeira coisa que ele faz quando assume o poder na Alemanha? Construir tanques, velho. Os mais fodas tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial eram os bunkers alemães, velho. Os bichos eram foda. Hitler investe pesadaço na Alemanha. Vamos lá? Sétima questão. Os dirigentes procuravam sujeitar toda a vida da nação a uma ideologia imposta pelo partido. O totalitarismo, boa, já matei aí, deixa chegar para mim, totalitarismo,
de direita já resolveu ainda mais o meu problema. No 2. O totalitarismo de direita, continuando, era justificado como sendo o único meio de terminar com a luta de classes. Se ligou? De terminar com a luta de classes. Com a ameaça do internacionalismo comunista e com a fraqueza da liberdade individual. 3. O combate à democracia por considerá-la um regime fraco frente às ameaças do comunismo. 4. O nacionalismo extremado e a exaltação da guerra como meio de restaurar as glórias passadas e sobrepor o regime às demais nações. E 5ª, a imposição de uma cooperação entre o capital e o trabalho, condicionada por uma ampla legislação social. Essa última parte aí basicamente matou pra gente o que eu preciso. O conhecimento histórico permite afirmar que os itens identificam a. Pressupostos políticos da social-democracia alemã nos anos 60. Falso. Limitações impostas pelos militares no Brasil. Falso. Características dos principais pontos da ideologia fascista italiana. Marca a letra C. Fatores responsáveis pela implementação da República de Weimar. Não. Quem implementou a República de Weimar foi o Tratado de Versalhes. Tem nada a ver com isso. Aspectos das ditaduras adotadas nos países latino-americanos também é falso. Vamos lá, meu povo? Para eu explicar para vocês o que é nazifascismo, eu preciso explicar o que é a crise de 29. Então, vamos lá. A crise de 29 é a crise do capitalismo. Muita gente cai num erro, viu? E quando cai nesse erro é difícil até de explicar. A crise de 29 não é uma crise dos Estados Unidos. É uma crise nos Estados Unidos. Entenda o que eu quero dizer. Não foi o Estado americano que faliu. Foi o capital americano que faliu. Deixa eu explicar melhor. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, quem vai ter que reconstruir a Europa são os americanos. Se liga na data, viu? Olha. Entendeu como é recente? Vamos lá. Quem vai reconstruir a Europa são os americanos. Então os americanos estavam fora da guerra, né? A guerra em si, o seu miolo é na Europa, não é? Os americanos estão de fora da parada. Então quem vai ter que reconstruir o mundo são os americanos. Então vamos lá. O cara tem uma fábrica de cimento. Aí ele produzia 10 sacos de cimento. E tinha 10 funcionários. Ele conseguia abastecer para ele mesmo. Produzia, vendia ali e tal. Mas agora ele vai ter que produzir para ele e para o mundo todo. Porque as fábricas europeias pararam de produzir. Porque, entenda, uma fábrica de panela na Alemanha. Quem bobônica em época de guerra vai sair de casa para comprar uma panela? Me diga. Ou o cara vai produzir panela? Vamos fazer panela. Para quê? Vai vender para quem? É melhor me adaptar ao mercado, concorda? Ao invés de fazer panela, vou fazer arma. Vou fazer revólver. Vou fazer munição. Não vai ter mercado para ela, não? Vai. Aí o cara produz. Aí o país acabou a guerra. Não tem dinheiro para pagar. Como é que a Alemanha vai pagar? E ainda tinha, apaguei. 33 bilhões de indenização para pagar. Aí o capitalista quebra. Quem vai ter que fazer panela agora para os europeus? Os americanos. Se ligou? Aí eu tenho que produzir agora 100 sacos de cimento. Aí para produzir tanto assim eu preciso contratar mais, concorda? 100 pessoas para trabalhar na fábrica. E começa a exportar. Ó. Exportar para babônica aqui. Ó. Produzindo. Só que tudo na economia americana cresce. Porque se eu trabalho, eu consumo, concorda? Então, por exemplo, o cara que tinha uma fábrica de mortadela foi lá no banco e disse assim, meu irmão, me preste uma grana aí. Ao gerente, para quê? Para eu comprar mais uma máquina para fazer mais mortadela. Estou vendendo demais. E vai por mim. Tá bom. Passou lá um chequezinho, fez lá a nota fiscal, perdão, a planilha da prestação, vai pagar em tantos meses. Beleza, o cara pegou o dinheiro, fazendo lá a mortadela, todo mundo trabalhando, a gente chama anos dourados da economia americana. Os anos 20 são os anos dourados da economia americana.
Todo mundo trabalhava, todo mundo consumia, carro pra cacete, o estilo de vida americano. Já viram esse outdoor? O estilo de vida americano. Todo mundo feliz dentro de um carro. E a economia, ó, vento e poupa. Preste atenção, viu? A Europa parou de produzir. Perdão, a Europa parou de consumir. Tem explicação? Tem. Se reconstruiu. Se reconstruiu, pegou o dinheiro emprestado, os americanos emprestaram e eles começaram a produzir a própria manufatura. Só que não há intervenção do Estado na economia, não é? Neoliberalismo. Então os caras continuaram produzindo sem ninguém falar nada. Aí aquele cara da fábrica de cimento que produzia 100 sacos, o setor de compra disse assim ao dono: olha meu filho, não conseguimos vender nada hoje. Eita porra, não vendeu nenhum saco? Não. A Europa deve estar sem dinheiro. Se preocupa não, continua produzindo que daqui a pouco eles compram. No outro mês, mais 100 sacos. Setor de compras, e aí? Vendeu? Rapaz, não vendeu nada não. Se preocupa não. Guarda aí, produza, que mês que vem a gente vende. E foi assim guardando. Até o momento que tinha muito produto e não tinha mercado. Aí o que foi que eu fiz? Demiti os funcionários. O cara foi demitido. Quando ele saiu do emprego, aí chegou o cara e disse assim, da barraquinha que fica na esquina da casa dele: ô velho, cadê o dinheiro da mortadela que tu comprou ontem? Aí ele: eita bicho, olha, eu fui demitido da loja, da fábrica hoje. Mas se preocupa não que amanhã eu vou no banco, pego o dinheiro e te pago. Aí veio o cara da mortadela cobrar o cara do mercadinho: cadê o dinheiro da mortadela? O cara: eita bicho, ó, todo mundo aqui na rua foi demitido. Prometeram de passar no banco amanhã para pegar dinheiro. Então quando eles pegaram o dinheiro, vem aqui e pagam. Aí eu vou lá e pago. O cara: tá bom. Foi o banco cobrar o cara da mortadela: cadê o dinheiro da máquina que tu comprou? Tava produzindo muito? Aí o cara: é bicho, olha, mas foi todo mundo demitido. Ninguém me pagou. Então se preocupa não, que quando eu pegar o dinheiro eu vou lá e pago. E sabe qual foi a merda? O cara que foi demitido foi no banco tirar o dinheiro dele. Cadê o dinheiro? Não tem uma gaveta lá na Caixa Econômica com meu nome boy e meu dinheiro guardado lá não, meu filho. Meu dinheiro está circulando, está sendo emprestado, investido, financiado, cartão de crédito. Então entenda, havia muito dinheiro, havia muito capital, havia muita produção, só que de repente a produção parou. E aquele cara que foi demitido, ele foi colocado para fora. Aquele cara quando foi para fora, ele foi no banco tirar o dinheiro dele. Mas o dinheiro, como é que o banco ganha dinheiro? Com dinheiro, velho, com empréstimo. Aí aquele cara foi demitido, que não pagou a mortadela, que não pagou ao banco, e o cara foi tirar o dinheiro do banco. O banco não tinha dinheiro para devolver para todo mundo. Tu lembra que na época da eleição da Dilma, tinha uma galera publicando no WhatsApp: olha, se a Dilma for eleita, vão suspender as cadernetas de poupança da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Aí o povo: meu Deus, foi tudo correndo para os bancos sacar o dinheiro. Tu já imaginou se todo mundo no Brasil fosse tirar o dinheiro que tem no banco? Você acha que o banco teria condições de devolver o dinheiro? É capital especulativo. Não tem não, velho. Não tem condição alguma de devolver o dinheiro de todo mundo. Aí quando os caras foram começar a tirar o dinheiro, aí o banco não tinha mais como fazer. Mas como é que o banco poderia conseguir dinheiro? Já sei, vou vender as ações. E foi vender as ações na Bolsa de Valores. Quem tinha dinheiro para comprar as ações? Ninguém. Aí a bolsa foi quebrando, até que no dia 24 de outubro de 29, buf, a Bolsa de Nova York quebra. A Bolsa de Nova York, quando quebra, quebra tudo. Quebra as lojas, quebra bancos, quebra tudo. A economia foi em frangalhos. Foi o dia com o maior índice de suicídios da história americana. Foi o dia da crise 29. Muita gente se matando. Já viu o filme daquele do Will Smith, O Homens de Preto? Em que ele volta para o passado. E a cena é ele se jogando do prédio. Aí quando ele se joga do prédio, começa a aparecer lá dinossauro, a terra mudando, aí começa a crescer os prédios. Daqui a pouco ele está caindo, tá um cara caindo também, segurando o chapéu. Aí quando pum, jornal na cara dele. Quando ele puxa, quebra da bolsa. É um dia que está todo mundo se matando por causa da quebra da bolsa. A economia, e o pior, sabe o que é? Todo mundo desempregado, ninguém tinha dinheiro e produção pra cacete com a estocagem de produtos. Não teve estocagem? Um monte de produto guardado. Tinha criadores de gado, velho, no Mississippi, que chegaram a afogar metade do rebanho, matar o rebanho, para poder sobrar uma outra metade e vender ao preço normal. Que miserável, por que ele não distribuiu para o povo? Distribuir carne dá lucro. É economia de mercado, velho.
O cara não ia distribuir. Tinha caras que pegavam trigo, pegavam milho e colocavam nos trens a vapor para queimar, no lugar do carvão. Jogava aquilo para quê? Para gerar, para queimar, velho. Para tirar parte daquela produção e poder consumir. O restante é o preço normal. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais tem, mais barato fica. Quanto menos tem, mais caro fica. Tinha superprodução. Como é que o governo americano vai resolver isso? New Deal, que é novo plano ou novo acordo. Sabe o que o governo americano faz? Incentivo. Vamos fazer obras públicas, velho. Vamos fazer obras públicas para fazer com que o povo trabalhe. Por exemplo, a Rota 66. Todo mundo tem interesse em fazer a Rota 66, quem anda de moto. Por fazer a Rota 66 é cruzar o deserto americano, de um canto a outro. Eu te pergunto, quem foi o imbecil que imaginou em construir uma peste de uma estrada que cruza lugar nenhum a nenhum canto? Era o governo americano querendo gerar emprego para gerar dinheiro para que o povo voltasse a respirar. Só que ao invés de eu colocar 100 caras para construir uma estrada, para trabalhar 8 horas por dia, pense comigo, não é melhor eu reduzir a carga horária de trabalho, botar os caras para trabalhar só 4 horas, porque ao invés de 100 eu contrato 200. Entendeu? Se eu pagar por mês, eu vou ter que esperar o cara receber no dia 30 para consumir alguma coisa. O objetivo não é voltar ao consumo, vamos pagar por semana. Vamos receber a hora trabalhada. Tu já viu o filme americano que diz isso? Eu ganho não sei quantos dólares por hora. Porque o cara recebe por hora trabalhada. Para que no final da semana ele receba o salário. Para que ele pegue aquele dinheiro e consuma. Para a economia voltar a respirar. Por isso que não há leis trabalhistas. Por isso que quando tu vê aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe dele diz, meu marido tem 2 empregos. Porque ele trabalha 4 horas em um, 4 horas em outro. Como qualquer cidadão aqui no Brasil. Entende? Os aluguéis são pagos por semana. Tu já viu, não? A Procura da Felicidade com Will Smith. Que o cara fica cobrando a ele toda semana para que ele pague o aluguel. Por quê? Porque eles recebem por semana. Então devem pagar por semana. Aí você tem essa parada dessas leis, dessas reformas que fazem com que a economia volte a circular. Mas, boy, você não falou que foi uma crise? De onde veio o dinheiro para fazer tudo isso? É a lógica. Quem quebrou foi o capital, não foi o Estado. Não tem um protecionismo alfandegário? Toda vez que uma coisa era exportada, gerava lucros. E para onde vai esse dinheiro? Para os cofres públicos. O que quebrou foi o capital americano. Foi a regulamentação que não existia. Quem quebrou foi o liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado. Tu entendeu por que ele disse assim no trecho? Cadê? Ai, meu Deus do céu, cadê esse filho da peste? Combate a democracia por considerá-la um regime fraco frente às ameaças do comunismo. Porque a democracia é liberal. E o liberalismo geraria crises como essa. Para evitar que isso aconteça, eu tenho que ter um Estado forte, como diz o texto, totalitário, total, nazifascismo, que é ditatorial, intervencionista, limita a produção. Quem controla agora é o Estado. Por quê? Porque o liberalismo tornou-se frágil, porque ele pode gerar crises. Então, para evitar crises, eu vou interferir. Bota aqui para mim, ó, características do nazifascismo. Bota na questão aí, tem um espaço que dá para colocar, né? Bota assim, nazifascismo. Geralmente é uma forma de a gente generalizar, tá? Nazifascismo. E aí, velho, vai salvar o cara, velho? Eu pensava que era gato, velho. Vamos lá? Bota aí as características do nazifascismo. Bota assim. Já botei um, não foi ditatorial? Botei já algum? Bota primeiro. Ditatorial. É ditador, né? Ditatorial. Segundo ponto. Intervencionista. Intervencionista. Entre parênteses, bota assim, ó. Antiliberal. Entre parênteses. Antiliberal.
Terceiro, militarista. Todos eles têm que ter apoio do exército, tá? Militarista. Anticomunista. Anticomunista. Combate à expansão do comunismo, tá? Aí eu tenho agora, bota assim por último, culto ao ditador. Culto ao ditador. Eu acho que é o Cláudio Vicentino, no livro dele, que escreve isso assim como romantismo, que é culto ao ditador. Deixa eu tentar explicar. Já viram um filme muito bom também chamado A Queda, Os Últimos Dias de Hitler? Conta a historiazinha, um pedacinho final da Segunda Guerra Mundial. Aí se você vê aquele filme, toda vez o cara diz assim, My Führer, Führer. O cara faz, opa, esse cara não é Hitler? É, pô. Führer é um título. Führer. Que significa guia, líder. Mussolini é Dutzi, que é a mesma coisa. Líder, guia. Vargas também é fascista, não é? É. Como é que Vargas é chamado? Pai dos pobres. Sabe quem criou esse slogan? Ele mesmo. Era fascista, ditatorial, intervencionista. Ele manipulava a propaganda. Ele fez o pai dos pobres. Ele mesmo. Beleza? Aí eu tenho duas características do nazismo e tenho uma característica do fascismo. Você pode diferenciar. Bota assim. Fascismo. Aí bota entre parênteses Itália. Fascismo, Itália. Essa característica é só do fascismo, viu? Italiano. Corporativismo. Fascismo. Aí bota entre parênteses Itália. Corporativismo. O Estado fascista italiano, ele precisava do apoio dos trabalhadores. Sabe o que foi que Mussolini fez para ter o apoio dos trabalhadores? Carta Carta del Lavoro. É a carta do trabalho. Sabe o que é isso? As leis trabalhistas. Carta del Lavoro. Sabe quem vai se inspirar nisso aí? Vargas, quando criar as leis trabalhistas. É norteadas pela Carta del Lavoro. Ele precisa do apoio dos trabalhadores, por isso que é corporativista, tá? Aí bota assim, nazismo, e bota entre parênteses, Alemanha. Ei, nazismo é só na Alemanha, viu? Fascismo, tu pode ter fascismo na Itália, no Brasil, na Espanha. Nazismo, entre parênteses, Alemanha. Qual a diferença do nazismo para o fascismo? O nazismo tem duas coisas a mais que o fascismo não tem. Primeiro, repúdio, que significa ódio, ao Tratado de Versalhes. Bota aí. Nazismo alemão. Primeiro ponto. Repúdio ou ódio ao Tratado de Versalhes. Por que ele tem ódio ao Tratado de Versalhes? Porque humilhou a Alemanha pós-guerra. Tranquilo? Segundo ponto. Racismo antissemita. Racismo antissemita. Seria basicamente o racismo para com judeus, negros, homossexuais, ciganos, mas especificamente, bota entre parênteses aí, judeus. Racismo antissemita. É o racismo com judeus. Sabe quem foi antissemita? Assim. Semita. Antissemita. Tem duas explicações. Dizem que o termo semita significa judeus. Outra é que a etnia judaica seja semita. Tá? Antissemita. É ódio para com judeus. Tá? Tem um filme também, pô, vou indicar filme pra cacete, tá? Chamado Caçadores de Obras-Primas. Já viram esse filme? Não. Todo filme é muito foda, né, velho?
Esse filme fala sobre um grupo de curadores de artes, aqueles caras que cuidam de arte, de pinturas, que eles vão participar da guerra para recuperar as obras de arte que Hitler roubou. E realmente, o Hitler, quando invade Paris, ele invade o Louvre e rouba a maior parte das pinturas que tinha no Louvre. Ele só não leva a Mona Lisa porque o curador do Louvre tirou ela, colocou dentro de uma caixinha e botou embaixo do colchão dele. Ele dormiu em cima da Mona Lisa durante toda a guerra. Quando a Alemanha nazista cai, ele consegue pegar de volta e botar lá de volta. Aí tem aí no filme mostra, é baseado em fatos reais o filme, só não tem aquela quantidade de caras, tem uma quantidade bem maior. Mas o filme faz uma alusãozinha a isso. Quando eles chegam, eles descobrem que Hitler estava roubando as obras de arte e escondendo em minas. Minas de sal, minas de cobre. Aí tem uma hora que os caras fazem assim, porra, vamos pegar velas para acender as velas aqui para poder fazer o catálogo das obras que ele roubou, né? E assim eles fizeram, vamos procurar as velas. Aí 2 soldados vão procurar e achar uma porta, né? Tipo, vamos abrir aqui o que é que tem? Aí abre a porta, está tudo escuro. Aí eles pegam e ligam o gerador. Quando eles ligam o gerador, começam a acender luzes. Numa caverna gigante, meu irmão, barra de ouro pra cacete. Era o ouro que financiava o exército nazista, né? O Estado nazista. Ouro pra cacete. Caraca, quanto ouro, velho. Aí olham do lado assim, tem uns barris, estilo do Chaves de madeira, lacrados. Aí eles começam a abrir os barris. Quando abrem um barril, era um monte de óculos de ouro. Óculos, armação. Depois abrem um outro, era um monte de aliança de ouro. Depois abrem um outro, era um monte de pedrinha, assim, de ouro. Eram dentes de ouro. Sabe de quem era? De judeus. Alianças, óculos, dentes de ouro. O que fazia alusão de que aquelas barras de ouro ali foram todas sugadas dos judeus. Parte do financiamento do Estado alemão nazista é feito com o Holocausto. É muito difícil você falar sobre o Holocausto, porque algumas pessoas imaginam que todo mundo na Alemanha era a favor do Holocausto. Cuidado, viu? Nem todo mundo na Alemanha sabia. Nem todo nazista sabia do Holocausto. Já viram o menino do pijama listrado? Tem uma cena que eles estão jantando, aí o soldado serve a mesa e faz assim, fala, ele pensa em voz alta, né? Aí faz assim, eles fedem até queimando. É quando a mulher do cara pensa, o que é que a gente está fazendo aqui, velho? Está matando os judeus? Aí é assim que ela fica sabendo que ali os caras estão matando. Tá ligado que eles tinham educação? Os filhos tinham educação, tinha um cara que ia lá, tipo um tutor, ensinar eles, não é? Aí tem uma cena que ele está encontrando com o menino, ele fala assim, seu pai é judeu? Você é. Seu pai é um homem ruim? Não, meu pai é um relojoeiro. Aí ele fica pensando, pô, por que o meu professor lá diz que os judeus são ruins? E esse menino que eu conheço é tão gente boa e o pai dele é um relojoeiro. Como eles falam que é um demônio. Então, assim, havia aquele processo de lavagem cerebral. E nem todo mundo na Alemanha sabia do Holocausto. Tem uma imagem, você pode procurar na internet, dos soldados nazistas em um cinema assistindo as imagens do Holocausto. O Holocausto só é de conhecimento mundial por conta de um general americano chamado Dwight Eisenhower. Ele vai até ser presidente americano nos anos 50. Eisenhower era um general americano que invadiu um campo de concentração na época da guerra. Não sabia o que era. Quando ele invadiu, velho, ele encontrou os judeus naquela situação deplorável que você já viu em imagens. A maior parte das imagens do Holocausto quem fez foi Eisenhower. Quando ele chega e vê aquela situação, judeus mortos, campos de concentração, né, velho, câmara de gás, ele fica maluco com aquilo. E manda tirar foto de tudo, velho. Vai nas cidades vizinhas aos campos de concentração, chama a população e bota para dentro do campo de concentração. Olha, vocês vão limpar a sujeira que o cara que vocês apoiam fizeram. Manda os caras levar judeus para casa, para dar comida, devolver sua dignidade. É ele que faz com que o mundo não esqueça o que foi o Holocausto. É Eisenhower. Porque até então aquilo ia passar despercebido, ó, e ninguém saberia. Sabe por quê? Sabe o que significa Holocausto? Queima de corpos. Você está ligado que se você jogar uma bomba num quartel-general e matar 1 milhão de soldados, parabéns, você venceu a guerra. Agora, se você jogar um estalo bebê e matar uma pessoa que não tem nada a ver com a guerra, é crime de guerra. Se Hitler matava e queimava os corpos, qual é a prova de que ele matou?
Entendeu? Porque ele estava exterminando e estava queimando os corpos. Holocausto. Beleza? Então é nisso que você tem que pensar. Ele vai sugar os judeus para servirem, logicamente, as suas fábricas, sua riqueza, para servir de máquina de guerra. Beleza? Tem um filme também que fala um pouco sobre isso, que é, pô, esse para mim é o melhor filme sobre o Holocausto. O Menino do Pijama Listrado é bacana, A Vida é Bela é interessante, A Lista de Schindler. Só tenha paciência, viu? Porque esse filme é longo. Vamos lá? Vamos para a Segunda Guerra, né? Só faltam 2 questões aí para a gente poder fechar e ir embora, que eu estou na merda desde as 7 da manhã. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi, sem dúvida, um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditavam-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Realmente, as tensões que haviam na época da Guerra Fria fazem com que o mundo meio que ficasse naquela, né, meu irmão? Se explodir uma guerra mundial de proporções como a Segunda Guerra Mundial hoje, segundo Eric Hobsbawm, a próxima guerra vai ser com paus e pedras. Porque o poderio bélico que existe no mundo, velho, vai destruir o mundo todo. Beleza? Então vamos lá. Hobsbawm, que é o mesmo que eu citei agora. Sobre esse contexto histórico, pode-se afirmar que a corrida armamentista produziu a possibilidade de um mundo autodestruir-se algumas vezes. Boa, marca aí. Entrar. Por que não aconteceu uma guerra efetiva a nível nuclear? Por conta de um episódio chamado de crise dos mísseis. Pouca gente fala sobre isso, mas os americanos colocam bombas nucleares em Istambul, na Turquia. Relativamente próximo, né, da União Soviética. Os soviéticos ficam putos, velho. Vão em Havana, em Cuba, e colocam ogivas nucleares. Botam bombas nucleares lá. Os americanos sobrevoam Cuba e veem as ogivas nucleares. Aí é chamado esse episódio de Guerra Quente. Quase explode um conflito bélico. Quase. Por pouco não acontece. É porque o nome não é presidente na União Soviética, é líder do Partido Supremo. O líder do Partido Comunista era Nikita Khrushchev. E nos Estados Unidos, John Kennedy. Os dois se encontram e dizem assim, bicho, vamos fazer o seguinte, tu não vai sumir, eu também não vou desaparecer. Então vamos fazer o seguinte, velho, para evitar qualquer tipo de tensão, tu fica na tua, eu fico na minha. Tu fica com as tuas coisas, eu fico com as minhas. Aí tá certo. Mas que eu sou melhor do que você, eu sou. Porra nenhuma. Duvido. Sou sim melhor do que você. O melhor do que você sou eu. Vamos ver quem é melhor? Bora. Onde? Corrida armamentista. Boa. Vamos ver quem produz mais armas. Vamos ver quem é melhor? Bora. Onde? Jogos Olímpicos. Vamos ver quem é melhor? Bora. Vamos ver quem é melhor? Como? Vamos ver quem chega na Lua primeiro? Boa. Corrida espacial. Então, essa parada de que a tensão de guerra quase acontece, vai ser apaziguada nessa, abre aspas, Guerra Fria. Tem uma cena hilária no YouTube. Marcelo não sei o que, velho. Ele é um coroa, que é um comentarista que hoje está na Fox Sports. Ele era da Sport TV. Olimpíada de Londres, 2012, né? 2012. Aí, seleção Brasil de vôlei tinha ganho, ia pra final. Tava os caras do vôlei, né? Aí o Galvão Bueno disse que estamos aqui, bem amigos, para falar sobre seleção brasileira de vôlei, tá fulano de tal aqui, Tandy, Carlão. Aí tava lá o Bernard, que fez geração de prata nos anos 80, famosíssima e tal. Ganhou uma medalha de prata, né? Vai, primeira vez que o esporte olímpico de grupo tinha ganho uma medalha assim de expressão. Aí esse cara, que eu esqueci o nome do filho da peste, ele diz assim, olha aqui, Galvão, fale agora o que você falou, porque o negócio é o seguinte, o Brasil só ganhou
a medalha de prata em Los Angeles porque o bloco comunista não foi para a Olimpíada. As Olimpíadas tinham sido em Moscou, em 82, não, em 84. E 88 foi em Los Angeles. Não, é antes. 88 já foi Seul. Foi uma antes, tinha sido em Moscou, aí os americanos boicotaram, não foram para a Olimpíada. Aí a outra Olimpíada ia ser em Los Angeles, aí os soviéticos boicotaram. Aí circula esse comentário, que é verdadeiro mesmo, que o Brasil só ganhou medalha de prata porque o bloco comunista não foi. Porque o time da Tchecoslováquia era um time muito forte, o time da Polônia também, sabe? Então, ficou mais fácil, diga-se assim, o caminho. Aí eu acho que o Galvão Bueno deve ter comentado alguma coisa. Só ganharam porque o bloco comunista não foi. Aí no ar o cara, aí Galvão, fala agora que você falou lá dentro. Aí o Galvão fica puto, velho. Que nada, você está sendo deselegante. Falou um negócio desse aqui, eu não falei nada com você. Você falou sim. Aí começou aquela treta, você é um palhaço, você quer começou aquele bate-boca, os caras tudo assim, tipo, eita porra, e agora? Tá bom, chama um comercial. Quando voltou do comercial, o cara tá sendo demitido da Globo, e o Galvão Bueno estava lá narrando e fazendo o programa. Por que isso? Porque era o contexto de Guerra Fria. Já ouviu aquelas histórias que diziam assim, os americanos nunca pisaram na Lua. A pisar na Lua foi montagem feita no deserto. Da teoria da conspiração. Mas sabe por que isso? Primeiro satélite do espaço é o Sputnik, foi soviético. Aí depois os americanos mandam um Explorer. Primeiro ser vivo a ir para o espaço foi a Laika, uma cadela soviética. No outro ano os americanos mandam um macaco. Primeiro homem a ir ao espaço, Yuri Gagarin, soviético. Aí nesse termo, os americanos pisam na Lua. Como é que os americanos chegaram na Lua primeiro se os soviéticos estavam mais à frente? Entende? Por isso que muita gente cria essa teoria de que os americanos nunca pisaram na Lua. Aquilo foi gravado no deserto, que era só para mostrar o poderio americano se comparado ao soviético. Sabe? Então, assim, muito dessa parada se alimenta muito na época de Guerra Fria. Por quê? Porque havia essa tensão em ver quem era o melhor, já que não haveria mais guerra física, já que houve a chamada coexistência pacífica. Tá? É o nome dessa assinatura de acordo entre Kennedy e Nikita Khrushchev. Tanto é que no outro ano Kennedy é assassinado. Aí muita gente usa essa teoria da conspiração, de que foi o FBI que mandou matar ele, porque não gostaram do acordo, que foi Fidel que mandou matar, porque não ficou a favor do acordo. E aí tem muita teoria da conspiração sobre a morte do Kennedy. Tem documentários que falam sobre isso. Né? Vamos fechar aí? Pretendemos criar um novo capítulo na relação histórica entre os dois países. A afirmação foi feita pelo presidente Barack Obama sobre o reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. O rompimento entre os dois países ocorreu no contexto histórico da Guerra da Independência da Espanha. Eleição de Fulgêncio Batista como presidente cubano, não. A Revolução Cubana é para derrubar Fulgêncio Batista, tá? Não, do cara. Guerra Fria, após a Revolução Cubana. Coloca entre parênteses, ao lado aí da letra C, embargo econômico. Embargo econômico. Significa fechamento, tá? Os caras fecham a ilha e nada mais sai, nada mais entra em Cuba. Eu digo assim, né? Que vem do capital, do capitalismo para Cuba. Beleza? E esse embargo acabou recentemente, né? Assim, está sendo aliviado recentemente, quando, após a morte do Fidel, Raul, seu irmão, reatou algumas relações. Mas aí tem um coroa lá, gente boa, né? O Trump, que também está tentando resolver isso. De boa, pessoas? Não sei se eu volto na semana que vem, mas se não, nos vemos na próxima oportunidade. Beleza? Até.